E assim, hoje, como a gente fala, né? Graças a Deus, um servo de Deus, mas que também passou um período difícil, assim, longe de Cristo. A gente sempre passa período difícil, estando com Cristo ou não. De próprio Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vai ter aflições, né? Tempestades inúmeras, né? Mas fora de Cristo é complicado, principalmente para superar, às vezes, sentimentos que nos corrói. Era para você ter sido vendido para a Europa. Ia ser uma boa venda. E conta um pouquinho dessa passagem. Como que foi? Porque, assim, é o sonho hoje de qualquer jovem ter essa oportunidade. Eu estava mesmo escutando aqui um rapaz, ele contando um testemunho que era para ele jogar na seleção e ele ir para a Europa. No mês que era para 2 semanas depois ele ia jogar na seleção, ele rompeu os ligamentos da perna, da coxa. E para ele naquele momento foi uma frustração. Depois ele foi entender o propósito de Deus. E como que, assim, Marco Antônio, você vai conseguir superar este sentimento de não ser, de não chegar, ser vendido lá para a Europa? Na época foi um sentimento muito frustrado. Era o Torino da Itália. Eu tinha apenas 17 anos de idade. E na época eu ia ser vendido, eu e César Sampaio, né, que nós dois era como um irmão, um cuidava do outro. Nós dois ia ser vendidos. Eu me destacava na minha função e ele na função dele. E na época era o presidente do Santos era o Dr. Milton Teixeira, que hoje inclusive o filho dele, Marcelo Teixeira, é presidente do Santos Futebol Clube. Então ele tinha vendido eu e o César Sampaio para o Torino da Itália, já estava a venda totalmente certa, já estava tudo certo. Na outra semana a gente iria viajar. Aí o presidente do conselho do Santos, o conselho liberativo do Santos, vetou. Eu ia voltar da Itália com 20 anos de idade, com o meu passe na mão, né? Como a gente disse no futebol. Eu ia voltar liberado para mim poder fazer contrato com qualquer equipe. Isso aí me frustrou bastante, não só a mim, mas também ao César Sampaio. O que aconteceu? Essa frustração, eu cheguei a ficar ausente do Santos por 3 meses, eu abandonei a minha carreira. Eu estava no auge, abandonei a minha carreira porque, como eu era muito novo e eu tinha pretensões, eu tinha ambições de dar uma vida melhor para minha família e ajudar pessoas que viviam em torno de mim. Olha aí. E seria a minha oportunidade de fazer tudo isso. E isso aí foi tirado de mim. Eu, na época, encarei assim, que foi tirado de mim. Foi tirado uma oportunidade. Isso aí me afastou 3 meses do Santos Futebol Clube. Eu abandonei. Eu voltei para minha cidade. Não queria voltar mais. Aí o presidente Marcelo Teixeira, o Milton Teixeira, voltou na minha cidade e falou: não, você vai continuar e dar sequência na sua carreira. Eu peguei e falei assim: não, o futebol para mim parou aqui, eu não quero mais saber de futebol. Aí foi aonde o seu Enécio Marques, sempre o seu Enécio Marques, foi me buscar novamente lá. Na época ele tinha um diplomata, era carro de muito dinheiro naquela época. Quando parou aquele carro em frente à casa da minha mãe, eu fiquei bobo. Eu falei assim: gente do céu, será que eu fiz alguma coisa errada para um carro desse vir aqui na minha porta? Não, era o seu Enécio Marques, me levou de volta. Foi aonde eu comecei a dar sequência de novo. Mas que foi uma frustração muito grande na minha vida, foi porque eu não tinha estrutura. Eu não tinha estrutura para poder aguentar aquilo ali, que era a oportunidade que eu tinha. Para você poder ver que na época que eu ia fazer essa transferência, o meu salário no Santos era equivalente a hoje, vamos pôr aí, R$3. Só que naquela época valia dinheiro, mas a minha ajuda de custo era de R$3. E aquela época lá eu ia fazer um contrato, que ia ser um contrato
Vamos pôr milionário. É porque a rede social, as mídias, fala que era em torno de $1 milhão. Exato. Exatamente. Meu Deus. Era muito dinheiro para um jovem, né?